homologar com o Mauro de novo aqui, porque tem muita pergunta para ele ainda que não foi feita. E a gente falando, pô, tá muito legal o papo, espero que vocês estejam gostando aí. Oi, Mauro. Oi, tá me ouvindo Vamos bem? lá. Tá, beleza. Então, aí o núcleo aconteceu dessa forma. Então, acabou crescendo bastante, cara, por causa do número de público. Aham. Teve uma ocasião que foi, acho, o clímax do evento, que foi quando o Argos Montenegro, um baterista muito importante da cena musical em Porto Alegre, estava doente, parou de tocar por muito tempo. E a primeira vez que ele voltou a tocar após esse afastamento por causa da saúde, foi lá e o filho dele pôde tocar junto com ele com uma orquestra de sopro. Acho que tinha 18 músicos no palco junto com ele. Que Era uma big legal. band e aí eles puderam dividir o palco e ele fala toda vez e eu me sinto Puta, muito grato emocionante. e nós tivemos um público gigantesco naquela noite. Foi Muito muito, legal. muito legal. Foi uma coisa muito memorável. Cara, essas coisas a gente não esquece nunca mais. É toda iniciativa, mesmo com a dificuldade, e a gente conseguindo vencer isso é Eu me pergunto primoroso. se tem alguma coisa fácil na vida. Pois é. É muito difícil, né? A gente Sempre que tem não, percalços para serem, né, ultrapassados, assim. a gente que não nasce no berço de ouro é sempre difícil, né? Eu lembro de eu colocando a É muito bom. chave da bicicleta pro Tonton e o Zé indo lá tocar na minha bicicleta. Era quase isso. Ô, Maurão, vamos entrar na... Ó, só falar Deixa eu pra só galera. falar mais uma coisinha. Fala. No núcleo, quando o cara ia lá, dava workshop e levava o papel com as partiturinhas para tocar, eu percebi que ninguém entendia. Eles levavam aquilo que eu fazia com o dinheiro dos ingressinhos e aí eles não aproveitavam. Aí eu me propus a todos os sábados de manhã, às 8 horas ao meio-dia, fazia classes de teoria musical com leitura aplicada a instrumentos de percussão. Puta De merda. graça. Então eu dava aula para 20, 30 de cada vez, Que legal. para eles poderem entender o material que os profissionais estavam levando à plateia que estava assistindo, entendeu? Muito legal. Muito legal. É, eu vou começar agora para a gente entrar um pouquinho na parte técnica do instrumento. Tá. Eu falei no início que é uma coisa que eu admiro em você, é essa tua Obrigado, querido. musicalidade, a parte da musicalidade e de entender a bateria como cada peça, como percussão. Cara, isso me deixa diferenciado, Mauro. Obrigado, querido. Não é, a gente conversa com muita gente e às vezes a gente sente que falta um pouquinho desse feeling aí. Mas Uhum. é legal. Vamos, eu vou partir da história do endorsement, mas aí depois a gente vai entrando e aí eu já vou fazendo algumas perguntas da galera aqui, tá? Como é que foi, como é que veio? Porque você já tinha alguma coisa no Brasil aqui patrocinando e tal, né? Que foi a Mapex e a Minor em 97, 97 e 98. Aí quando você foi para os Estados Unidos, a Mapex deixou de ser a Não, batera? eu já tinha saído em 2008, eu acho. Eu fui para Gretsch. Aí eu fiquei na Gretsch até vir para cá. Então foi 2008 até 2011. Aí eu Ah, legal. falei com o pessoal da Gretsch e disse, olha, eu tô indo para os Estados Unidos, tem como me transferir para lá? Aí não houve essa possibilidade, infelizmente. Aí eu fiquei sem ninguém. Mas como eu já tinha o endorsement das ferragens da DW, eu falei com a DW e eles me transformaram em full line. Então, tudo isso aqui é DW hoje. Os Ah, legal. pratos, depois que faleceu o Tamas, que era o dono da Crest, a empresa mudou de administração e eu não me senti mais muito útil para eles e pedi o meu desligamento e fiquei sem endorse nenhum.
Aí surgiu o Renato Siqueira, uma vez falou, olha, tem um cara aí que tá trazendo os bósforos pro Brasil, eu sei que você gosta dos pratos e tal. Eu falei com o cara e fechei um apoio com ele, né? Tipo, comprei os pratos mais baratos e tal. E aí depois a coisa foi evoluindo. Eu fui 4 vezes para Istambul, conheci a fábrica, estive com os proprietários, e aí eu fui um endorse completo depois disso, entendeu? Fala E eu pra continuo com galera, isso. esse site da marca, você deve ter visto já na entrada do site, tem um vídeo. Ele é um pouco longo, porque ele mostra... O processo de fabricação, né? Mas tem um lado um pouco sentimental. Se você olhar com amor à bateria, no caso o prato, você vê aquilo lá, cara, você se emociona, porque cara, não deixem de entrar no site para vocês darem uma olhada e tal. Um adendo, desculpe te interromper, mas Não, adendo só que eu queria dar, eu treinei muito vendedor de loja. Por causa disso, quando eu ia com a Crest, eu fazia workshop pro vendedor. Entendeu? Chegar, esse prato é para isso é para esse aqui é pro cara que tem tanto de grana. Para entender o produto, né? Para entender o produto e qual a utilização dele em cada ramo da música e em cada nível de baterista, né? Eu tinha que fazer ele entender que o brass era um prato bem econômico para quem está começando. Aí tinha a linha B8, aí tinha uns melhorzinhos e tal. E tem uma graduação nisso tudo que eles não sabiam. Comercial, se o cara não entender o produto, ele não vai vender bem, né? E outra, não vai vender aquilo que ele realmente tem que vender, né? Uhum. Porque cada bateria tem uma necessidade. E dentro desse aspecto, Mauro, a gente sofre muito. Poucos bateristas que têm acesso a instrumentos, a equipamento, podem testar. É verdade. É terrível. Comprar prato sem experimentar, sem tocar o prato. Não, e às vezes você toca, por exemplo... Uma das perguntas que chegou aqui para você é o seguinte. Eu não tenho acesso, eu não tenho finança para poder ir numa loja ou errar. Né? Eu não posso errar, porque aquele investimento que eu tenho que acertar. Muitas vezes ele olha para o baterista que ele admira e fala, pô, com que esse cara toca? Sim. Ele toca com bósforos. Aí... Mas qual que é o modelo? Então eu vou pegar essa série aqui para poder acompanhar, porque deve ser boa, porque eu gosto do batera. Como é que você vê isso, assim? Essa falta de grana para adquirir o produto e ter que espelhar alguém, e às vezes vai espelhar, não com maldade, mas acaba errando, né? Porque não é o estilo que toca, né? A mão é outra e tal. Eu acho que se essa pessoa não tem ninguém para conduzi-la nesse aspecto, ela vai cometer mais erros. Eu vou te falar do meu lado. Eu peguei muito aluno iniciante e eles me perguntavam isso, o que eu devo comprar. Então eu sempre tive o custo, o benefício e o gosto individual de cada um. Então, sem ir lá e demonstrar todas as opções, o leque de opções que estão disponíveis para essa pessoa, fica muito difícil. Olhar na internet... Não é todo lojista, né? Não é todo lojista que vai chegar e falar, toma a baqueta aqui. Na Teodoro Sampaio, naquela época, ainda tinha uma sala que tinha uma estante com os pratos e tal, que você chegava lá ainda... Mas não é a mesma coisa, né? Eu já fui escorraçado da Expo Music porque eu peguei a baqueta e fiz assim. O cara me pegou pelo braço, velho. E eu era o editor da Modern Drummer na época. O menino me arrastou pra fora, não pode bater, não sei o que. Eu tipo, cara... Eu tô fazendo a cobertura da Expo Music para Modern Drummer. Isso é novo. Eu preciso saber porque eu vou falar sobre isso aqui. E o cara não me interessa. Deixa eu só dar um alô aqui, ó. O Bruno usa a marca desde 2010. Ama demais. O Pirete, batera aqui da região, entrou. Tarda, mas não faz. Bem-vindo. Obrigado pela participação. Tá aqui. O Bruno conheceu a marca por meu primeiro professor de batera, César Aldi, está aí, ó. Tá aqui, pois grande abraço. Então, o Alex, o Rafael Piu Piu mandou um salve. Ele obrigado, Alex. Live com o Dino Verdade. Você vai trair ele comigo aqui, é isso? Mauro, bom, essa pergunta tá respondida. É muito difícil. Porque uma coisa que colocou para mim foi o seguinte, né? Eu comecei a tocar... Na minha época era Ziltanã. Você lembra desse prato, Ziltanã? Eu usei. Então,
Eu acho que eles têm a mesma faixa de idade, não? Era primo pobre do Zildjian, né? Sim, Inclusive, era a indústria de instrumentos de sopro a viril que fazia. isso, exatamente. E, inclusive, o Geo Fernandes fala que nós somos primo dos turcos que fabricam, porque a Turquia, o IAN, o meu é Boyadjian e o teu, Tarakjan. Você sabe o significado do seu ou não? Ah, deve ser cara gordo, alguma coisa assim. Porque você sabe o Zildjian, você sabe o que é, né? Zil, em turco, significa prato. Isso. O Ian, filho, e o DJ, fabricante. É a família, né? A família unida, né? É filho do fabricante de prato. Isso é que significa. O meu é Tarakjan. O Ian é filho, o DJ ali é o maker, que é o fazedor, e o Darak é pente de cabelo. Então eu sou filho do fabricante mesmo, de pentes. cara? Exato. Que legal, cara. Lá na Turquia, quando eu fui em Istambul, tem muito armênio. E aí, quando eles me conhecem, alguns falam inglês e tal, e a gente conseguia se comunicar, eles me contavam todas essas coisas. Então, todos esses nomes têm essa profunda raiz com as profissões. Teve a briga lá que separou, e aí a Fabian e Zildjian e tal, né? Eu estava no almoço lá e perguntei, o que vocês me dizem a respeito do genocídio armênio? Aí todo mundo olhou assim, isso nunca aconteceu? Todos eles falaram. Nossa, mas você foi corajoso, hein? Azar. Sou brasileiro, azar. Porque é um ponto que assim, eu li muito já e é uma pena, né? Foi para nossa descendência é uma tristeza. Mas a gente sabe, não só essas marcas que a gente já falou, outras marcas que vêm da Turquia. Ah, sim. Eu fui em várias fábricas de pratos diferentes. A gente fala em prato... remete lá, né? Ligas mais altas. Mas deixa eu te falar um negócio. Tu entra no escritório da Bósforos, tem um pôster da Zildjian dentro do escritório da Bósforos. Que legal, porque todo mundo saiu dali. Não, a maioria sai da empresa e abre outra e tal, né? E começa a sua história. Uma coisa que eu queria falar sobre a Bósforos, eu não sei se eu tenho tempo para isso, mas tem uma coisa incrível, esses caras da Bósforos, eles trabalhavam para o Istanbul Mehmet. E em 86 eles saíram com a bênção do cara para montar a própria empresa. E eles seguem à risca a receita manual, 100% manual até o final. Tanto é que agora eles estão com a fábrica maior, com mais funcionários, mas quando eu fui lá antes da mudança, eles faziam 200 pratos só por semana. Você acompanhou o processo? Várias vezes. Legal demais. Cada dia eles fazem uma coisa, não é tudo no mesmo dia. Um dia é fundição, outro dia é martelamento, outro dia é polimento. Então eles têm uma receita de bolo durante os dias da semana. Então se você vai lá na segunda visitar, você vai ver uma coisa. Se você vai na terça, vai ver outra. Fica a dica para ver o vídeo do site lá, que é muito legal. Tá bem na cara do site. Aí eles fazem o prato manualmente em todos os processos, que foi o diferencial deles. Porque muitas dessas outras indústrias, como eles têm uma demanda muito maior e atendem um mercado com muito maior volume de pratos, não tem como ter 600 caras martelando prato, entendeu? Então alguma coisa está sendo feita mecanizado para acelerar o processo. E aí isso começa a transparecer sonoramente, entendeu? Então, quando você compara... Se você é aquele cara purista, sabe? Purista de som de prato, o prato que você tem que usar é Bósforos. Se você já tem uma visão um pouco diferente, gosta de um prato mais volume, mais de rock, não precisa ser Bósforos, porque daí você se contenta com outras sonoridades. No caso, Bósforos é tipo o caviar dos pratos. Assim. Mesmo falando entre as outras marcas... Eu posso falar de outra marca para você analisar para nós? Porque essa foi uma pergunta, outra pergunta. Porque viu que você era endorsement da marca e aí falou, pô, eu adquiri um set da Turkish e tô satisfeito e tal. Muito bom os pratos. Muito bom. A Turkish é do Istanbul Mehmet, né? Quando você vai lá na fábrica, na parte de cima do prédio, é Istanbul Mehmet. Aí você desce uma escada, embaixo é a Turkish. É do mesmo propriedade. O Cunha... estou para comprar B20. Aí o mestre Mauro me aconselhou pegar turco. O Mauro já está falando da qualidade e da pureza, né? É que, assim, eu não quero ser demagogo, entendeu? Mas, assim, se o cara parar para prestar atenção, ele vai perceber. Entendeu? Não é uma questão só de opinião. Talvez o prato não sirva para você, mas existe um diferencial.
Eu não tô defendendo a marca, não é isso. Porque, tipo, alguns pratos que eu tenho aqui atrás eu não posso usar na gig de country porque eles não são apropriados para isso. Eu tenho que usar outros. E se a Bossinos um dia não puder me suprir com esses pratos, eu não vou poder usá-los mais, entendeu? Sim, sim. Eu tenho um set que é para country, que eu peguei lá com eles, que são os pratos que eles não gostam nem de fazer, entendeu? Que eles são muito pesados. Você tem uns pratos aí que é sem som de outra marca, né? Ah, os sem som que eu uso na bateria é a Exildian, que eu comprei na Guitar Center aqui. Pra poder tocar no apartamento, entendeu? Tipo... É que nem o Aquiles fala, né? Do lance do menino do shopping, né? Aham. Fica estigmatizado essa parte da marca, da fama. Da marca, o marketing, né? etc. O marketing. Mas quando você falou do lance do cara ter o fã seguir o ídolo, o meu primeiro prato que eu pude comprar foi um Zildjian Medium Thin Crash 16 AVDs, que era o prato mais barato que tinha no New Peart que eu podia pagar, entendeu? E, tipo, tinha um som ali legal e tal, mas... Cara, quando eu passei para foi caro pra caramba. Um prato melhor era o Zildjian Scimitar, que era B8. Foi o meu primeiro prato que eu comprei, eu tinha Ziltanã. Eu cheguei em casa, botei do lado do Ziltanã e toquei, eu disse, meu Deus, Ziltanã é melhor. Exatamente. Aí eu tinha acho 13 ou 14 anos. Eu gastei isso. Aí eu voltei na loja com meu pai, devolvi o prato. E aí, tipo, desse dinheirinho aqui que meu pai ia gastar, ele gastou esse dinheirinho que eu comprei um Ride CAD 20 no lugar. Ó, mais abraços aqui. O Júlio Jazz. O Júlio Bittencourt, grande batera, meu amigaço. Olha o Braulio. Thiago. Uhul, Braulio. Bem-vindo, querido. Tá aqui, o Braulio tá aqui. Só os amigos. Aí fica fácil de fazer live assim. Aí faz só pergunta boa, né, Mauro? Claro, só os mega bateras, só a nata da bateria brasileira aí. Ó, aqui perguntou o que você usa da parte do patrocínio. Prato, você já falou. É só bateria. O seguinte, só vamos salientar que os pratos eu tenho pratos aqui que é para diferentes estilos, que uns não se adequam a outros, assim. Então eu tenho tipo 3 pares de hi-hat, 3 rides. Eu tenho um monte de crashes. Você tem séries diferentes, mas a mesma marca, né? Isso. Tá. Bateria DW? Sim, já tô com eles desde 2011. Bateria, ferragem desde antes. Peles Aquarium? Isso mesmo. Eu uso na batera da banda country que vai pro palco, eu uso a Response 2, que é... Não, então, peraí, esses detalhinhos aqui também tá em outras aqui, peraí. Tá bom. Baquetas Vickford. Isto. E os cases SKB, né? Uhum. Olha lá, a baqueta personalizada. Posso começar? Eu vou começar tecnicamente, aí é uma pergunta minha, né? Você pegou um modelo de baqueta que é entre o 5A e o 5B, tá certo? Isso. É a mesma espessura? Não, é entre 5A e 5B é o diâmetro. É o diâmetro. Mas o comprimento é maior, né? 16,5. 16 polegadas e meio. Por que você escolheu esse tipo de baqueta? Quando eu tinha a baqueta assinada da Liverpool, ela já era mais longa porque dá mais reach, assim, e ela dá mais pancada, ela tem mais movimento, eu consigo tirar mais volume da bateria sem ter que me desgastar. Baquetas muito curtas, eu tenho que bater muito forte, eu tenho que empurrar com o corpo. Essa baqueta ela é que nem aquele processo do chicote, assim, né? Quanto mais longo, mas não pode ser também um caniço, né? Assim, muito longo. Então eu acabei fazendo uma baqueta minha do zero na Liverpool e eu fiquei muitos anos com eles. E aí, essa baqueta não encontra aqui, né, mano? Não, a Liverpool não existe mais. Tem no quadro lá. Não. A tua baqueta. Essa aqui tem. Só que não tem meu nome. A Vickford, ela não faz um shape pro Mauro. Ela bota o nome do Mauro numa baqueta que eles já fabricam, entendeu? Um modelo que já existe, né? Isso, que é esse modelo aqui, ó. Vamos ver se enxerga aí. É o S... X55A. X55. Então tá respondida aqui a pergunta sobre a baqueta e tal. Eu vou escrever aí, ó, pra galera. Mandei. Tá, beleza. O X, eu acho que é referente Extreme.
porque ela é mais robusta, entendeu? Aham. Mauro, a batera, cara, é assim, DW é DW, né? A gente tem uma qualidade, aí você tem uma qualidade infinita no equipamento e tal. Pele, tem duas perguntas sobre pele. Deixa eu só falar da batera um negocinho antes. Aham. Essa batera aqui, cada tom, tipo aquele tom lá, ó, esse de 8, eu não sei se vocês já ouviram falar... Qual que é a composição que você usa aí? Vocês já ouviram falar do lance da orientação dos veios das madeiras, como eles cruzam as lâminas e que muda o pitch do tambor? Essa é outra. Ah, eu tô estragando a tua entrevista, cara. Desculpe. Não, então vamos com essa. Não, manda bala, manda bala. Desculpe. Já pode responder. Que merda, cara. Eu não sou um bom cara para ser entrevistado. Não, é porque eu falei que na volta eu quero exatamente esse nosso retorno aqui da live, você esmiuçar para a gente um pouquinho desse lado da matéria-prima, porque a maioria das perguntas que chegaram na semana, elas são Gamaliel. em cima desse ponto, tá? Uhum. Então manda bala aí, já então, falar. Aí tem o vídeo, assim, é em inglês, eu não sei se a galera aí consegue entender, mas tem um vídeo no canal da DW no YouTube, que é o John Good e o Neil Peart falando sobre esse lance das configurações da orientação. Que quando você tem uma chapa de madeira, os veios da madeira podem estar na vertical, na horizontal, ou ele pode ser cortado na diagonal para um lado e na diagonal para o outro lado, entendeu? Uhum. Então, quando você faz o sanduíche disso com diferentes receitas, gera um tubo de madeira que você bate e tem um pitch mais alto ou mais baixo. Muda a frequência. Então, se você vai fazer um tambor que já é agudo por natureza e você quer baixar o pitch dele, você usa uma orientação de madeira que baixe o pitch do casco. Então, eu gosto de tom de 8. Todo mundo me critica, ai, chaveirinho, não sei o quê. Eu gosto, paciência. Vou usar sempre, por mais que seja pequeno e não caiba em nenhuma música que eu toco, eu tenho ele aqui só para ter. Eu tenho de 8 também. Eu gosto. Aí, ele sempre era assim, né? Sempre muito separado o pitch um do outro. Aí, esse tom de 8, ele é com as camadas na diagonal, chama o casco em X, que se chama X-Shell. Então, você toca nele, ele consegue manter o intervalo gradual, não fica uma coisa destoante, entendeu? E qual que é o modelo dessa bateria que você está agora? É a Collectors, só tem um modelo, né? A Collectors, ela só chama Collectors porque é tipo de colecionador, porque elas são únicas. Ela nunca se repete, a não ser que tu mande fazer repetida, entendeu? Porque aí você pode personalizar. Isso, essa minha eu encomendei no papel, assim, e ela foi feita durante alguns meses. Assim, acho que levou uns 2, 3 meses para eles me entregarem. Então, já o tom de 10 e o tom de 12 e o floor tom de 14 são VLT, que é o vertical, lower, é o timbre baixo, vertical. E isso tudo você tirou porque você queria o lado sonoro mesmo da eu madeira, vi todas as opções que tinham e eu pensei nas minhas necessidades auditivas. Assim. Aí eu vi o que os caras usavam, o que o John Good falava a respeito. E aí, tipo, quando ele recebeu essa bateria aqui, ele ficou louco comigo, porque eu pedi 14 por 14, 16 por 16, ele disse que isso é um assassinato que ele não queria fazer. Aí eu disse, olha, cara, eu gosto, velho. Tipo, ele fez, entendeu? Mas, tipo, ele disse, não quero. Ele gosta mais curto, eu não gosto. Eu tenho um amigo meu, Bebeto Mor, que a gente chama os surdos de treme-terra. Sabe? Que eu adoro essa gordurona deles. Assim. É que nem o surdo do Luffy, né? Oh! Tem um surdo que é um canhão, né? Você viu aquele de 16? Fui eu que botei as peles nele lá, cara. É animal. Eu vi que você preparou para ele a gravação e tal, né? Aí só terminar a bateria, o surdo é VLX, que é o lower timber vertical, mas com X junto. E o bumbo é X-Shell, que daí é gordão, assim. E a caixa, essa aqui é a caixa padrão da DW normal. Esse bumbo é 22, é isso? É 22/16, eu sou velho. 16. Eu não gosto de 22/18. A de acrílico eu não gosto daquele excesso de sobra do bumbo. Então, esse excesso de sobra aí que 3 pessoas perguntaram, a pergunta é muito idêntica. Uhum. Um colocou uma coisa que eu sei que você vai falar que é crime. Que eu uso os abafadores e tal. Eu não uso nada.
harmônico, né? E eu sei que você deixa a sobra mesmo porque gosta de usar e tal, né? Fala só um pouquinho dessa diferença, tanto na Ok. gravação quanto no ao vivo, tu de abafar a pele, de deixar ela com harmônico solto e O tal. cara, aonde eu toco, tem sempre operador de áudio que controla o PA, nesses shows que eu faço hoje em dia, né? Então, se o cara que tá lá, ele consideramos que é um profissional. Com o equalizador da mesa, ele arruma o som da bateria, não precisa cortar nada. Porque eu gosto de contar com o som da bateria do palco que vem dela para mim. Eu não Sim. sou muito só de botar o retorno que sai dos microfones. Se eu não tenho o ar das peles vindo em mim, a ressonância, parece que eu não tô tocando a bateria. Parece que eu tô tocando caixa de papelão, assim. Então eu gosto de sentir a vibração. E é como se fosse uma penumbra, assim, uma fumaça em volta da bateria. Todas essas sobras de harmônicos de prato, dos tons, o Essa bumbo mistura, né? gera como se fosse assim uma fumaça, sabe? Tipo uma fumaça de palco, sabe, em volta da bateria. Eu acho que isso tudo Aham. é o som do instrumento. Eu não vejo a bateria como um instrumento separado do outro, entendeu? Eu gosto do total. Então eu não uso pele muito grossa, porque eu gosto que cante. E tipo, numa gravação agora, no ao vivo, qualquer operador corta excesso de vibração num tambor, Aham. só cortando uma frequência. E na gravação ainda é mais fácil ainda. Só que o detalhe é o seguinte, se tu abafa a bateria antes de gravar, e por algum motivo o produtor depois quer que a bateria venha a cantar mais, você não tem essa opção. Já Você não tem cortou, como né? botar a vibração, você já cortou na fonte. Então, É. a gente sempre grava vazio, sem nada, reverberando. Aí precisa recortar uma frequência e o cara recorta. Precisa botar de volta, ele bota de volta. Ele vai e regula, né? Exatamente. Eu odeio, É. cara, assim, questão de gosto, né? Que nem comida. Tem gente que odeia determinada comida. Eu odeio quiabo, eu não como quiabo. Eu odeio bateria seca demais, assim. Mas, assim, tem um propósito. Vai tocar funk dos anos 70, tem um propósito. Mas o que eu toco hoje e o que eu quero sentir da bateria, se o cara quer o som de funk, bota lá no PA. É, Na minha... mas assim, pelo teu estilo e pelo teu gosto, eu sinto que se você for colocar outros estilos também, você vai deixar suar. Pode Vou. que você faça. Então, isso aí é o estilo mesmo, não tem. E eu também acho um crime, né? O Duas abafamento. semanas atrás eu fui gravar uma balada. Aí o cara veio assim com uns pedaços, é tipo uma carteira de dinheiro, só que é o drum wallet que vende aqui. O cara do estúdio largou na minha caixa assim, eu disse, tira isso daqui, Coloca, rapaz. né, em cima da caixa, né? Para É, não. aí eu tira, aí ele, não, é que tá vibrando muito, a caixa tá ressonando demais, eu, deixa aí, cara. Aí veio a música do cara de Nashville de volta, cara, o som da caixa tá um tesão, velho. E tipo, se tivesse posto aquilo, talvez ele não tivesse as ferramentas sonoras daquela caixa que foi captada para fazer o que ele fez. Ia acabar morrendo, né? Você acaba Nunca vai matando se isso. saber, então eu prefiro dar... Como a gente tem as recomendações do produtor, o produtor diz, ó, faça isso, 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 e me dá toda a paleta de cores, eu escolho. Não, legal. Ó, deixa eu voltar um pouco aqui. Tá. O Gama, também gosto do tom de 8. Eu também, viu, Mauro? Eu tenho e eu curto pra caramba. Tá certo que acaba sendo um brilho, né, que você dá em determinados locais e tal. Não usa muito, né? Porque é muito agudo. Mas É, nem que eu faça só no solo de bateria, que o cara me dá 30, 40 segundos para fazer um solo no show dele, aí eu só fico no tom de 8, assim, para compensar. Ele, né? O Cunha tá falando através de quem você foi para DW? Ah, cara, ninguém. Eu fui sozinho. Eu cheguei lá, toc, 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 assim. Eu peguei e fiz. Você já deve ter ouvido. Meu currículo tá aqui e eu quero essa bateria. Isso, mas aí que tá. Na época, todo mundo mandava coisa por e-mail, né? Eu peguei tudo que eu fiz na vida e fiz um livro. Tinha 200 páginas, mais ou menos. Com cópia de anúncio de revista, matéria que eu escrevi, todos os editoriais da Modern Drummer. Mandei CDs com todas as coisas que eu gravei, tudo num só, junto, num pacotão, e mandei aqui para os Estados Unidos do Brasil. Eu lembro que na época, vamos supor que custasse hoje tipo uns R$300 o correio. 400. Você mandou antes de chegar? Não, muitos anos antes de vir para cá. Quando mesmo? Eu peguei o patrocínio das ferragens. Mas e aí? Aí você foi para os Estados Unidos e você bateu? Não, eu peguei falou, o patrocínio antes. Eu bati na porta com o meu material. Eu mandei um e-mail, falei com os caras.
E aí a minha irmã, que era minha agente aqui nos Estados Unidos, eu botei ela como agente, ela falou com os caras e foi na fábrica. E aí pegou todos os contatos, acabou fazendo uma visita. Aí ela disse, ó, tá aqui o cara que tu tem que falar é esse. Aí eu mandei o material pro cara. Aí levou alguns meses para eles me darem a resposta. E aí eles me deram full line de patrocínio, só que para levar a bateria daqui para o Brasil, dava o preço de comprar a bateria na Gang, assim, eu por imagino, exemplo. eu imagino. E aí eu falei, tá, mas não dá para usar um importador aí para fazer o meio de campo? Eu pago o transporte para eles, não tem problema. Só para eu não ter que trazer por FedEx. Aí eles disseram, cara, a gente tá te dando patrocínio internacional porque a gente não tem como fazer isso com eles. Aí, tipo, eu disse, olha, cara, então eu não vou poder pegar a bateria. Aí a gente mudou o contrato para ser só ferragem. Ah, entendi. Aí eu fui pra Gretsch, fiquei com a Gretsch, aí eles não quiseram transferir o meu contrato para os Estados Unidos, porque não podia, não teve uma explicação. E hoje a DW é dona da Gretsch, né? Então, pois é. Voltei para a mesma casa. Ô Mauro, eu tô... É que tem um grande amigo de São Paulo que trabalhou inclusive lá na Músico. Você lembra dessa loja? Músico? Lembro. Ele tá pedindo para eu contar Eu pegava, naquela época, sem grana, querendo juntar grana para comprar prato e tal, eu pegava More Than Drummer. Às vezes você abria e tinha as fotos assim numa página mais inteira. E eu cortava com todo o cuidado aquilo. Eu comprava a minha para guardar e comprava uma outra onde eu fazia quadros. Então eu fazia quadros dos bateras famosos e tal e levava nas lojas. Levava na Músicos, levava na Gang e tal. E aí os caras me compravam esses quadros para vender para o cara ou doar até. Eu vi casos de doar esse quadro quando o cara comprava um prato, porque tinha das marcas. Eu colocava um prato da Zildjian e tal. E na Músicos, inclusive, eu fazia crédito. Eu falava, aqui estão uns 20 quadros. Então fica aí, você vendendo, você me deixa crédito, depois eu venho pegar o prato. Então é só que legal que me pediram para contar e tal. Que legal. Mas, ó, tá vendo? Eu rasgava algumas revistas que você era editor. Então. Eu fiz isso quando eu era bem mais jovem, só que, sabe a porta do quarto, a parte de dentro? Eu enchi de coisas de bateria. Painel, né? Eu fiz painel, isso. Né? Mauro, sobre a... aqui, ó, eles estão fazendo algumas perguntas sobre patrocínio, Mauro. Diga. A gente sabe que existem algumas diferenças de patrocínio, né? Alguns, você tem o 100% do fabricante, o cara te dá um instrumento, ele tem um número de instrumentos para pedir e tal, né? Seria um limite. Tem outros patrocínios que você tem o desconto, você não tem o valor integral e tal. A primeira pergunta desses patrocinadores você tem desconto ou é patrocinado pelo valor integral e tal? Depende de cada contrato, cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa pode fechar um contrato com uma fábrica de bateria e ter só um desconto desde o início. Ou eles podem fazer assim, eu te dou essa primeira bateria e tudo que você precisar depois disso você tem tanto de desconto. Ou você ganha isso aqui por ano e o que precisar mais compra com desconto. E aí no outro ano, quando renovar, ganha de novo, você renegocia. Tudo depende, assim, de caso a caso. E muito é namoro, entendeu? Você pode ter entrado numa companhia tendo um desconto, e aí passaram-se anos e eles viram que você trabalhou muito bem e eles fazem um upgrade no seu status, entendeu? Então, varia muito. E os tipos de atuantes como patrocinados. Aqui nos Estados Unidos se vê muito cara que é de banda, que toca muito, que às vezes não é tão eficaz em termos de vendas como botar um cara, por exemplo, que mora em Minas Gerais. Que é o resultado, né? Exato, e aquilo ali gera venda, gera fluxo de caixa para a companhia. Que era o que eu fazia com a Crest, com a Mil Sons e com outras lojas, entendeu? No interior do estado. Tipo, eu fazia vender, eu não era o baterista da banda tocando no Multishow, que o menininho vê e pede pro pai para comprar na loja. Quero uma igual e tal. Exato, eu levava para a loja e ainda levava os clientes. A gente fazia, era um círculo vicioso que se autoalimentava, entendeu? É bem a arte do comércio mesmo, né?
Ó, o Alex está perguntando para você, veja alguns vídeos seus com Carrom. Uhum. Você já usou o Tarrom? Nunca. Não existia quando eu morava no Brasil. Cara, o Tarrom ele tem uma particularidade. Eu já usei o Bateron, que é aquele bumbinho de madeira, e com a caixinha de madeira também, fazendo o som do Carrom. E eu tive muita dificuldade com o bumbo de madeira, né? E botando o pedal ali, tive dificuldade. E o Tarrom ele já tem algumas diferenças na questão da... Eu já vi que tem pele, tem como afinar Isso, e aí tal. a pelezinha ela vai se aproximando mais. Tanto que tem alguns bateras aqui em Uberlândia que a gente se cruza e os caras estão fazendo bar e tal com Tarrom. Uhum. E assim, com uma resposta muito legal pro ambiente pequeno que tem, entendeu? Ele perguntou que marca o carrão que eu uso é da LP, que a DW é LP. dona da LP, então eu tenho acesso às coisas lá, mesmo não sendo artista da marca, eles me fornecem, entendeu? Então, para mim, o custo lá é bem em conta e, tipo, para eles é propaganda de graça, então eles não se importam. Às vezes, aí, uma coisa que ninguém leva em consideração é o seguinte, o endorsement, por exemplo, um cara que está em turnê, tipo que nem o Aquiles, ele vai tocar na Inglaterra, vai ter uma Mapex esperando ele lá. Não é só o fato de ter a bateria, exatamente. ganhar a bateria, é toda a parte de suporte que existe. Existe um backline Exatamente. envolvido para artistas desse nível. E isso nunca se considera nessas conversas. Porque, por exemplo, eu tenho endorse da DW. Se paga, se não paga, se tem um contrato que pega um de graça e tem que comprar outro, não faz diferença. Por exemplo, eu tenho um pedal e eu estou fazendo uma gig no Alasca. E eu vou ficar viajando e eu sei que daqui 3 semanas eu vou estar num lugar. Eu ligo pro cara, o cara bota no correio quando eu chegar no hotel, vai estar a peça para arrumar o meu pedal ou outro pedal, entendeu? O Alex ainda está colocando, um abraço pro João Guerra, batera aqui de Uberlândia, da banda Venenosa. Obrigado pela presença, João Guerra. O Dudu tá aqui também. O Alex está colocando aqui, acredito na posição de tocar, ser desconfortável, ainda mais para quem for alto. Não, é horrível. Eu faço a live lá 30 minutos tocando daquele jeito e a minha lombar quase morro, cara. Mas tem agora tá tendo uma linha de Carrom, eu não sei se o Alex conhece o Brandão, ele tá fazendo um Carrom que a parte da frente, ele vem eu já vi que é tipo um banquinho, assim, o cara senta mais para baixo, né? Isso. E eu acho que ali, além de ser uma madeira bem bacana, ele tem essa posição que você fica um pouco mais ereto para tocar, você não precisa curvar tanto e tal. Então, eu acho que é uma linha bacana, assim, para testar. Eu acho que é uma hipótese, se você toca por um longo período, é o que você está falando, Mauro. Tocar Carrom com um grande período, você quase. Eu ainda tenho uma almofadinha que fica mais alto ainda, desgraça. Aí, pois é. Ou o Carrom de colo, né? Eu adaptei um carrãozinho de colo que era para justamente essa coisa que assim, falou. Eu acho assim, tem um estilo de música que precisa do carrom lá, flamenco e tal. Eu não sei tocar carrom com as mãos, eu fiz isso algumas vezes e eu dei uma pancada com a borda aqui assim, do carrom, e estourou um vaso, cara. O meu dedo ficou como se fosse um salsichão de churrasco, assim, roxo. Na segunda música, eu não conseguia tocar. Então, eu passei a tocar com vassourinha, porque machuca muito, as mãos incham e me dói. Eu não vou me machucar por causa disso, entendeu? Eu só toco samba com a vassourinha. Agora, o rock pop e tal é com a mão. Eu não consigo tocar com a vassourinha. Deixa eu ver aqui outro... Bom, aí só quero explicar o porquê que veio o Carrom, cara. O Carrom veio por causa do vírus. Aí o Tim Hurley começou a fazer as lives pela rádio que ele tem vínculo lá, que é a Go Country 105, toda terça e quinta. E ele me pediu para tocar aquilo. E eu quero levar aquele setup, é isso que eu quis dizer, desculpe se eu denegri a palavra. Eu prefiro levar um bumbinho de 16, uma caixinha de 10 e um hi-hat com esses pratos da Zildjian que não sai som e tocar tipo batera. Só que ele não deixou, ele disse, não, tu tem que criar... kit, né? Aí ele disse, não, tem que criar arranjo novo e fazer outra versão, porque lá em Nashville os caras grandes fazem isso, eu quero a mesma coisa. Então, não foi uma escolha minha, entendeu? Eu caí de paraquedas, eu sou obrigado a fazer o que ele me pediu, entendeu? Porque é o meu trabalho.
Bom, cara, eu sou do tempo do... Você conheceu o Dudu Portes, né? Sim, O muito bem. Dudu, o Dudu, quando antes de sair os café kits, essas baterias pequenas que era para bar, etc., o Dudu fez um protótipo, além de ser um estudioso e fazer a pele, assinar uma pele e tudo mais, ele tinha o primeiro desenho que os cascos encaixavam um no outro. Então vinha o bumbo, aí vinha o surdo, aí vinha o tom, aí vinha a caixa. E você carregava numa maletinha, cara. Uhum. E eu vi isso pela primeira vez e falei, pô, mas fantástico, porque eu carrego numa mão a bateria inteira, E os pratos numa na outra. outra mão os braços de tirar Nas corda costas e e a o prato. ferragem na Tem outra a mão, ferragem. né? Mas aí é o que você falou agora. Eu também sou partidário de você ter um kit pequeno, mas que você possa tirar um som bem mais agradável, que você não Uhum. vai ter a sonoridade do carrom e tal. O que tem que ficar claro é que eu não estou tentando fazer o carrom soar como bateria nisso. Isso aí foi um pedido do artista Sim. para aquela sonoridade, que é o que os caras fazem, entendeu? Eu acho que eu nunca poderia tocar carrom como os caras que tocam carrom de verdade tocam, entendeu? Então, por isso que às vezes afeta tanto as pessoas, porque eu tô ali fazendo uma emulação e aí os caras, isso é um desrespeito. Desculpe. Outra pergunta, Maurão. Diga. Prato. Tem alguns pratos nacionais aí que tem a liga, vai até a liga B8, né? Ele não tem a liga B20 e tal. Toda aquela mistura de cobre, estanho, etc, né? Você me escuta Tá agora? ouvindo? Eu tive que tirar porque acabou. Tá cortando, mas a gente chega lá. Eu vou te dando um toque aí de vez em quando. Eu tô mais perto agora, vê se me escuta. Tá, aí melhorou. Tá. Se a galera tiver com dificuldade de escutar, é só dar um toque aí no chat. Só para você falar um pouquinho, dar uma aulinha de liga de prato e tal, que tem uma galera aqui que está iniciando e tem uma galera que quer um pouquinho mais dessa informação. Certo, tem pratos que são os mais baratos, que são da liga de latão, que é a mistura de cobre com zinco. Então não seria um prato tão sonoro assim, porque o conteúdo de zinco meio que mata o som deles, né? Tem outros que eles chamam Sterling, são os pratos prateados, mas aí pula pro B8, existem ligas, tem vários tipos de liga de cobre, né? Que a pessoa chama B8, que é 80%, né? Ou 92% de cobre, 8% de outro material. O B20, no caso, é 80% com 20% do outro. Então, essas equivalências de ligas, elas são só representantes nesses pratos, porque são os mais falados, mas você pode ter ligas diferentes que às vezes não eram usadas, tipo B12, ninguém sabia antes, B10, B4, já ouviu falar em B4? Eu fiquei sabendo que Não. B4 estava na Crest. Um amigo meu falou, olha, tem liga B4. O Damas era engenheiro, então ele estudou engenharia, ele sabia tudo. Então tem um livro aqui nos Estados Unidos que é a STM, o nome é American, não sei o que, eu não lembro agora, mas são as normas dessas ligas metálicas e de materiais. Então, ali tem tudo. Por exemplo, o B8, se você olhar no livro, é ASTM 521. Aí você vai lá nesse, como se fosse tipo uma lei, assim, você vai lá e você vê o que é permitido em termos de dosagem de elementos. Então, todos esses pratos têm essas dosagens. E existem outras ligas de cobre. Aí você vai lá e olha e começa a ver. Tem essa liga de cobre que já mistura com alumínio, que não sei o quê. Tem um monte de coisa. Eu não sou especialista nisso, mas é muito mais profundo o assunto do que só B8, B20 e era isso, e latão, entendeu? Tem coisas intermediárias aí que os caras já fizeram testes, algumas indústrias. Uns pegaram, outros não, entendeu? A Paiste, por exemplo, a linha Signature deles, eles nem dizem que liga entendeu? SU, não sei o que, eles botam lá uma fórmula. Porque, na verdade, aí entra a relação do timbre, né? Não importa a liga que você está usando, importa o timbre que você quer, né? Exato, nunca vai tirar a projeção num B8 num prato B20. Por isso que todo mundo usa o Paiste 2002 lá, não tem? Exatamente.
Ó, o Dudu falou que teve um kit de pratos B12, ZHT, Dudu. Nossa, eu tive ZHT, cara. Nunca tive esse. É, eu tive ZHT. Tive, Outro tive, questionamento aqui. diga. Oi? Eu tive pratos K, VDs, assim, na época que eu comprava, assim, né? Quando eu não tinha nenhum envolvimento com nenhuma empresa. Como é que você limpa teus pratos? Porque ó, até quem fez essa pergunta foi uma pessoa de São Paulo, não é daqui de Minas Gerais. E aí ele colocou para mim assim, é, esse produto não sei se a gente tem aqui, né? Isso custa $16 uma garrafinha, dura um monte, assim. Esse é só para brilhante, tá escrito aqui, ó. Eu não se passa esse em prato fosco, hein? Que Senão, eu tenho verniz, né? nem que não... Ele fica escuro, não consegue remover. É horrível. Aí, para pratos que são foscos, eu uso esse, ó. É Da da Maio. Meio? Da É. Maio. Uhum. Esse aqui é o que passa depois, o outro acabou, o que limpa. Aí você passa o paninho e esse aqui é tipo um protetor que vai por cima Ele para... só dá uma camada, né? É o que o pessoal usa aqui, DW. Uhum. WD. DW é a bateria, pô. É. Ó, o Gleison, um abraço pro Gleison, pro Júnior, que entrou, pro Arthur, pro Dário. O Gamaliel, Gama tá. falar que Ó, tem o essas Gama. conhecidas da Paiste. É porque, na verdade, assim, só para complementar, quem me perguntou sobre limpeza de prato, até colocou, pô, eu já vi limpar com ketchup, os caras colocam para limpar com limão. Ah, essas coisas. No YouTube tem uma salada, né? É mito essas Uma salada coisas. grande. Quando eu era novo, disseram, passa limão e não sei mais o que. Eu caguei todos os meus pratos, cara, fazendo isso. Se fiz alguma coisa errada. Ó, o Gama colocou aqui que tem um mito que a Paste tem ligas misteriosas. É o que a gente acabou de falar, eu acho, né, Mauro? Com É, relação a não importa a liga, importa o timbre, né? a Signature, que eles nunca falaram o que é. São os pratos bem amarelos, assim. Você não compra por B20, B2, B8. Você gosta desse timbre? É esse prato. Mas é feito do quê? Você não está gostando do timbre? É esse aqui, né? Aconteceu uma fábrica da Bósforos. Eu comecei a falar pro dono da fábrica que queria um prato assim, assado, e estava dando sugestões de como fabricá-lo. Aí ele, Olha, para. Você não sabe fazer prato. Você sabe o som que você quer. Eu sei a receita para chegar no som que você quer. Você está me dizendo coisas que não condizem com o resultado sonoro que você imagina. Aí me colocar no meu deixar ele fazer o trabalho dele. exatamente. Eu tenho esse produto aqui, ó, da Paz, tá Sim. dando para ver aí? E aí é uma sequência, tá vendo? Sim. Você usa para proteger e para polir e tal. O Piretti falou que ele usa o um clear coated, um verniz transparente, a maioria deles. Se você usar esse aqui, vai remover. Esse é bom também. Já usei esse aí também. Eu tenho que esconder, senão minhas filhas tomam isso aí, cara. O Piretti falou que ele usa o famoso braço ou caol. Olha que beleza. Não, esse é abrasivo, cara. Não faz isso. Deixa eu ver aqui. O Júnior hoje está dando para acompanhar a live. Beleza, Júnior? Quero você mais vezes aqui para a gente compartilhar experiência. Pablo Gonzalo. O Léo também está aqui, chegou agora. Deixa eu ver mais algumas aqui. Tá no finalzinho aqui as perguntas. Espera aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Batera criterioso é batera chato? Para quem não entende, é. Para quem entende.
Ele fala que é muito criterioso, porque tu fica escolhendo as coisas e é muito enjoado para ter o instrumento, para comprar X coisa e tal, né? Tem que ser assim para não cometer erros. As coisas, cara, você não pode se dar o luxo de comprar um prato errado, você tem que pesquisar antes. Eu faço isso com tudo. Eu não saio e entro na loja e compro mais barato. Eu vou saber qual é a tecnologia vigente, aonde que tá as coisas, descobrir qual é o melhor custo-benefício do mercado. É chato? É. É que a pessoa tem preguiça de fazer, entendeu? Eu quero valorizar o meu investimento e fazer com que essa quantidade de dinheiro compre o melhor produto possível. Tá certo, certíssimo. Não é questão de chato, não. É uma questão de tentar se preservar do erro e do prejuízo. Tá certíssimo. Vamos falar do teu trabalho agora, né? O que você está fazendo atual? E aí tem uma pergunta, acho que até passou aqui, é a mesma que eu tenho, e alguém fez desculpa, acho que fez a mesma pergunta sobre metodologia de estudo, e aí eu quero complementar, que é justamente... Perguntou qual era a minha rotina de estudos atualmente. Isso. Meses aí, 4 meses, a minha rotina de estudo é ouvir o estilo de música country, moderno, por causa das composições que eu estava fazendo com esse artista com quem eu toco. Então, ele tem as melodias, as letras, mas vocês não sabem a bateria. Esse é o meu trabalho. Então, eu preciso entender a linguagem profundamente para saber me posicionar dentro das músicas dele. Tem expectativas. E as expectativas, elas têm que ser alcançadas. Então, durante esses últimos 3 meses, eu tenho feito... Cortou, Mauro. Cara. Aí, voltou. Pegou o que eu falei? Tá cortando para mim, eu não sei se tá cortando pro pessoal aí. Eu acho que você tá carregando o celular ainda. Aí, melhor. Aí, voltou. Até onde cortou no início que você tava falando. Esses últimos 3 meses eu tenho me dedicado muito à pesquisa do estilo que eu trabalho hoje, que é o country moderno. Conseguiu ouvir isso até aí? Tá ouvindo, beleza, tá indo. Então, o vocalista ele tem expectativas, porque ele tem as composições, ele escreve as letras, tem as melodias, aí tem o diretor musical, que a gente compõe tudo junto, e ele tem expectativas que eu vá fazer as bateras de acordo com o trabalho que ele está criando. Então, eu tenho que falar a linguagem. Então, eu tenho me dedicado muito a isso, porque eu nunca fui um baterista country. Eu tenho tocado com eles aí há 2 anos, mais ou menos. Então, eu falei com muito cara profissional desse ramo. E quando vai gravar, então, eu vou estar registrando algo, então eu tenho que ter certeza que aquilo ali está falando a linguagem correta para o estilo musical dele. E tocando muito para música. Eu recebi vários elogios, que eu mostrei as músicas para vários músicos, bateristas. Eles disseram, pô, muito bom o trabalho, cara. Você tocou para música, para composição, respeitando o estilo e tal. Isso aí é fundamental. 3 vezes foram só para isso, assim. Tipo, aí eu estudo aquelas coisas bobas, assim, na borrachinha e tal, para manter a técnica em dia, entende? Mas eu não tenho feito nenhuma coisa mirabolante na bateria, porque eu não tenho tempo para isso atualmente. No teu canal do YouTube tem lá, galera, os vídeos desse cantor, que ele é o Tim Hurley, é isso? Isso, é. Que é o que você está acompanhando e tal, né? Sim. Bom, a pandemia, ela te deu uma travada, Mauro? Travou Terrível. todo mundo? Como é que foi para você nessa época? Você conseguiu? Porque eu sei que a tua bateria ela tá no apartamento, né? Você conseguiu fazer alguma coisa coligada sem sair de casa? Não, parou tudo porque eu só toco, né? Eu parei, assim, eu dou muito pouca aula atualmente. Eu não dou muita aula de bateria. Vou botar o fone de novo. Acho que já deu para carregar mais um pouquinho. Senhora. Vamos ver até quando dura. Voltou muito. Ó, deixa eu só que ia desligar aqui. O telefone, por isso que eu tive que botar. Desculpe, cara. O Alex falou: batera criterioso é melhor que guitarrista criterioso. O Léo falou: nunca limpei prato em 20 anos de estrada. Acaba com o prato mesmo, o som vai acabando. Eu concordo, viu, Léo?
é que às vezes você vai ter que fazer algum tipo de trabalho e a pessoa pede para... Vai ter imagem, por exemplo, né? E aí você tem que dar um trato, porque vai filmar, etc e tal. Eu fiz um show em North Carolina embaixo de chuva, os pratos ficaram todos verdes. Aí não vai limpar? Pois é, aí não tem como, né? A não ser que você compre essas linhas escuras, né? Que hoje que não tem brilho, é fosco, não é amarelo, né? Ele é mais pro marrom, assim. Mas aí é o som certo para gig que eu tô tocando, né? Não se sabe. E é difícil, né? Ter um cara vai tocar um estilo, tem que ter um jogo de prata, tem que tocar outro estilo, então não dá para ter tudo, né? Às vezes tem que leva tempo. Tipo, eu tô há 2, 3 anos com a banda country, né? Então agora que eu tenho os pratos. O Piretti falou que você tá num apartamentinho de Copacabana. É verdade. Eu tinha um estúdio aqui perto de casa, mas é os lockout studio, que nem o Aquiles tem, o Francis tem, todo mundo tem. Só que aqui na minha área onde eu moro, eles moram, tipo, lá bem perto do centro de LA, lá naquela região efervescente, assim. Eu não gosto de morar, assim, no centro da cidade. Eu moro na praia, entendeu? Então, nessa área aqui, os lockout studios são muito caros. Péssimo isso, péssimo. Eu gosto de pegar minha bicicleta e ir pra beira do mar e tal, assim, fazer exercício. Eu não consigo viver no burburinho, assim, tipo no centrão de São Paulo, na República. Assim, imagina morar na República. Ô, Mauro, tem uma última aqui, ó, que é do relação da PDP e da DW. Ok, a PDP é da DW. Mas a PDP o que seria? Pode ser considerada uma linha inferior? É o que sobra da DW vai para lá? Não são nem feitas na mesma fábrica. É só um produto mais de entrada, assim, um produto mais barato. Porque a empresa tem que sobreviver. Um detalhe que ninguém nunca pensa, né? Porque as pessoas não sabem, ter uma indústria que fabrica coisas na Califórnia é muito caro. Tem muita lei ambiental, tem muita coisa que ninguém faz business aqui, ninguém monta negócio aqui porque é muito caro. E a DW começou em Santa Mônica, na garagem do Dom Lombardi. E hoje em dia ela está em Oxnard e é uma puta de uma indústria. E eles têm orgulho de dizer e batem com a mão no peito que eles não querem sair da Califórnia. Mas, para sobreviver, eles têm que ter outras coisas para vender, né? Não dá para só ter bateria top de linha que vende para profissional ou quem tem muito dinheiro. Eles precisam a PDP abastecer todo o mercado. Ela que era no México, tem uma coisa assim, né? Eles tinham uma fábrica lá. Quando eu cheguei aqui em 2011, eu visitei a fábrica na sexta-feira. Eu cheguei na quarta e fui na fábrica na sexta. Então teve quinta, no outro dia eu estava na fábrica. Quando eu estava lá, chegaram os caminhões com as máquinas que vieram de Ensenada, no México, quando eles fecharam a fábrica lá. Entendi. Então, eles faziam uma bateria que chamava PDP Platinum lá, que hoje é a Performance, que é feita aqui junto com as Collectors nas mesmas máquinas. Mas é uma bateria que não é custom, ela é genérica, ela tem aqueles modelos, você não consegue sair daquilo. Aquelas cores, aqueles tamanhos, aquela disposição das camadas do casco, que é a HVX ela. Já passou de novo, eu vou cair com você e a gente vai voltar para terminar. Tá. Senão falta um minuto aqui, ó. Tá. Galera, vou ficar aqui no teu aguardo. A terceira vez para a gente terminar, tá? Vou é um prazer, agora. Querido. Obrigado. Falou, Maurão. Valeu. Até.